ler primeiramente Números capítulo 27, versículos 15 a 17. Números capítulo 27, versículos 15 a 17. Então disse: o Senhor falou e conservador de toda a vida, ponha o homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entra diante deles, que Deus faça sair, e Deus faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Só que no 12, em vez de desempenho do seu serviço, é obra do ministério. E ele mesmo pediu para outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em versículo 17, a palavra habilitado, exatamente o que está no slide aqui, capacitado. Nós estamos falando de capacitação. Para mim, realmente é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui com vocês. Hoje nós estamos na vida da igreja e nós precisamos apoiar-nos uns aos outros, aprender uns com os outros. Nós precisamos ter a humildade de aprender com o Senhor e com os irmãos, com as igrejas onde a bênção está. As igrejas aqui no Ceará, as igrejas aqui da região de Fortaleza, a igreja de Fortaleza em si, tem sempre sido um encorajamento para todos nós lá em São Paulo. Então, e nós também aprendemos muito com vocês. Recentemente houve um evento fabuloso de casais, 75 casais, né, se inscreveram para receber as lições em suas casas. Isso é algo tremendo. Se nós perseverarmos, vai haver uma multiplicação muito grande. Nós precisamos perseverar. Nesta comunhão de hoje à noite, amanhã de manhã, eu não quero dar nenhuma mensagem, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito, muito importante, bem atual, e um assunto com o qual nós devemos nos preocupar. Nós já estamos na vida da igreja há muitos anos. Na verdade, desde os anos 60, por Mondongue, a vida da igreja começou. Em São Paulo, depois em Brasília, depois nos anos 70, em Ribeirão Preto, daí as igrejas foram crescendo. E hoje nós estamos numa fase bastante madura da vida da igreja. Mas nós temos um problema entre nós. O número de irmãos é muito pequeno. Se nós formos olhar de um lado, o conteúdo que nós temos, as riquezas que nós temos, e por outro lado, o número de irmãos que estão na vida da igreja, existe um paradoxo, um conflito que a gente não consegue resolver. Como é que nós, com tanta palavra, tanta riqueza, não conseguimos aumentar, crescer? Enquanto isso, lá fora, os grupos cristãos, não estou falando assim, qualquer grupo cristão. Hoje tem os grupos neopentecostais que crescem muito, mas a rotatividade é muito grande.
Estou falando de grupos cristãos mais sérios, pentecostais ou tradicionais. O número é muito maior que nós. E muitos irmãos que se reuniam com eles e passaram a se reunir conosco disseram que no nosso meio, em poucos meses, eles aprenderam muito mais do que toda a vida que eles passaram. Não é verdade? Vocês já não tiveram contato com pessoas assim? Qual é o nosso problema? Então nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu não vou passar os slides ainda. Eu queria conversar com vocês primeiro um pouquinho, para depois passar os slides mais no final. Hoje, irmãos, nós já não estamos nos primórdios da vida da igreja. Nos anos 60, anos 70, o número de irmãos era pequeno. Hoje nós já conseguimos lotar 10 mil. Em fevereiro tivemos 11.500 irmãos. Na conferência de jovens aqui da região do Ceará, foi um exército inteiro. Fortaleza foram quantos? 230 e pouco, quase 240 jovens. Foi assim, algo impressionante. Então, irmãos, o número de irmãos, apesar de ser bem pequeno comparado com os grupos cristãos, nós crescemos também. Mas nos últimos anos nosso crescimento tem sido muito lento. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer, tem que aceitar, é isso mesmo. Não. Tem alguma coisa, irmãos, no nosso meio que nós precisamos corrigir. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos humilhar diante do Senhor, e para buscar diante do Senhor luz, para saber como nós podemos progredir e avançar. Quem está aqui hoje, nesta noite, não é qualquer irmão. Estão aqui as lideranças das igrejas. As lideranças entre os irmãos, e as lideranças entre as irmãs, e as lideranças das igrejas. Estão aqui os cooperadores, estão aqui os presbíteros, e não há presbíteras. Estão aqui os diáconos e as diaconisas. Hoje, né, eu brinquei com os irmãos quando a gente estava no almoço, tudo. Assim, se fosse por mim, eu colocaria várias irmãs como presbíteras. Eu tenho certeza que aquela igreja ia para frente. Mas não é bíblico, não dá para fazer. Que pena. Que pena. Nós vamos ter agora, na segunda-feira, né? Domingo à noite vamos ter reunião de jovens aqui. Daí vou pegar o avião às 2 da madrugada. Dia 5h20 vou chegar em Viracopos. Daí já vou, alguém vai me buscar lá. Daí já vou para a estância correndo, trocar de roupa. Daí vou correndo para Piracicaba, porque vai começar em Piracicaba a nossa primeira conferência das mulheres. Primeira conferência das irmãs. Nós vamos começar o Ministério das Mulheres. 820 irmãs. Vai ser uma experiência nova para nós, porque nós sentimos que precisamos das irmãs. Precisamos liberar as irmãs para cumprir o ministério delas. Tá? Depois a gente vai contar como é que Bom, irmãos, então hoje a vida da igreja já não pode mais ser conduzida pelo grande número de igrejas que nós temos. O número de igrejas é grande, mas o número de irmãos é muito pequeno nas igrejas. Mas pelo número de igrejas que nós temos, seja o número 5 irmãos, 10 irmãos, nós temos muitas igrejas com 5 irmãos. Temos ou não temos? Temos muitas igrejas com 10 irmãos, 20 irmãos, 30 irmãos. E não são igrejas novas, não. São igrejas que estão lá já há 20 anos, já com 20 irmãos. Alguma coisa não está certa. Então hoje, pelo grande número de igrejas e pelo número relativamente maior comparado ao passado, nós não podemos mais conduzir a igreja de uma maneira amadora. Também não estou dizendo que nós precisamos profissionalizar. Não, nós precisamos introduzir a gestão na administração da igreja. Nós precisamos valorizar os recursos humanos, os irmãos que o Senhor nos deu, nos entregou para nós cuidarmos. E nós precisamos valorizar os bens que o Senhor nos deu. E administrar tudo isso. Administrar o tempo que o Senhor nos deu. Cuidar bem dos irmãos. Então hoje, essa palavra fala sobre liderança e capacitação.
hoje e amanhã. Liderança. Quem são os líderes? Irmão, nós precisamos realmente deixar de ser humildes, entre aspas, e assumir a nossa posição. Nós somos a liderança das igrejas. E nós somos os líderes. Precisamos assumir a nossa posição e a nossa responsabilidade. Numa casa, temos pais. Quando vai numa casa, quem é o pai? Quem é o pai aqui? Seu pai está? Ah, não, aqui não tem pai. Sua mãe está? Não, aqui não tem mãe. Ninguém fala isso. Mamãe, papai. Agora, quando um visitante vem e pergunta para você, quem é o pastor da sua igreja? O que você responde? Aqui não tem pastor. Com todo orgulho, porque a Bíblia não tem pastor, a Bíblia tem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, todos têm um nome, mas pastor não tem nenhum nome. Então você fala, todo mundo concorda, mas não adianta nada. O que a igreja precisa hoje? Nós precisamos de irmãos que assumam a liderança. Nós precisamos capacitar os irmãos. O problema hoje entre nós, e eu louvo o Senhor por isso. Ninguém aqui, poucos aqui foram para o seminário de 4 anos para se formar pastor. A maioria dos irmãos foi ganha pelo Senhor através do Evangelho, tiveram a visão da igreja, tem o seu trabalho, e daí se consagraram para cuidar da igreja. Certo, irmão? Não foi assim? Isso foi ao longo dos anos. Mas nunca tiveram uma capacitação formal. Nós tivemos alguns treinamentos e assim por diante, mas não houve uma capacitação formal. E você sabe que hoje, irmãos, tudo requer uma capacitação. Nas profissões que você tem, tudo requer uma capacitação. Se um jovem está se formando na universidade, ele tem que fazer estágio, tem que ser um trainee, para aprender as coisas e depois ele pode exercer a sua profissão. Então muitos de nós simplesmente assumimos a igreja com o nosso trabalho, não fomos capacitados na palavra, não fomos capacitados na administração, não fomos capacitados na parte humana, mas nós estamos tocando a igreja. Não temos tempo, trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa cansados, e a gente cuida da igreja o tempo que a gente tem, que é muito pouco. Irmãos, se cuidarmos de uma igreja assim, realmente é difícil a igreja avançar. Eu me lembro que o irmão Lee, no tempo que a gente ainda participava dos treinamentos dos Estados Unidos, ele falou certa vez. Inclusive está nesse livro, o último livro que foi lançado dele, Uma Palavra de Amor. Se você ler naquele livro, tem um parágrafo que fala o seguinte: um pastor honesto começa uma igreja, ele visita os irmãos de manhã, de tarde, de noite, e alguns meses ele já vai ter uns 50 irmãos. Depois de um ano ele vai ter 100 irmãos, 200 irmãos. Assim que os grupos crescem. Qual é o grande problema que nós temos entre nós hoje? Falta de tempo. Falta de tempo. Tudo isso faz parte da capacitação e da liderança. Os nossos líderes hoje não têm tempo para cuidar da igreja. Tem muito boa vontade, tem muito desejo, tem encargo, mas só encargo, irmão, só boa vontade hoje já não são suficientes. Hoje nós precisamos orar ao Senhor para liberar o nosso tempo. Eu vou dizer mais, irmãos, talvez alguns de vocês vão balançar. Alguns de vocês vão precisar largar tudo. Isso não é para todo mundo não, é para alguns. Alguns de vocês vão precisar largar tudo e se dedicar em tempo integral para o serviço do Senhor. Caso contrário, a obra do Senhor não vai acontecer. Vocês podem ver onde as igrejas avançam, é porque naquelas igrejas há irmãos que se dedicam em tempo integral para cuidar dos irmãos. Os irmãos requerem um cuidado total. Assim como filhos.
os pais que têm filhos, muitas vezes, marido e mulher trabalham, mas de repente um dia, daí tem filhos, daí a mulher, a esposa decide não mais trabalhar para cuidar dos filhos. Claro, a mulher pode continuar trabalhando, entregar o filho lá para a creche e cuidar. Então, quem vai criar o seu filho é a creche. E você pode esperar a coisa lá na frente. Se você quer que seu filho ame o Senhor, busque o Senhor, você tem que criar o seu filho. E vai ter que se dedicar ao seu filho o tempo integral. A igreja é a mesma coisa. Nós precisamos de tempo hoje. Então nós temos que orar ao Senhor. O Senhor faz o chamamento. E eu espero que entre os irmãos, mesmo nesse final de semana, o Senhor faça o chamamento de alguns que possam sair pela fé. Sem ninguém prometer nenhum suprimento, nada. Quem te chama é o Senhor. O Senhor está dizendo para você: vem. Onde você está? Dentro do barco. E onde o Senhor está? Andando sobre o mar. E você fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor fala: vem. Se o Senhor não falar vem, não cometa a asneira de sair do barco, você vai afundar. Mas se o Senhor falar vem, você tem que sair do barco. E você vai andar sobre o mar. Eu saí do barco um dia. Eu estou andando sobre o mar até hoje. Então, queridos irmãos, nós precisamos realmente, e os cooperadores estão com esse encargo, de gastar mais tempo para capacitar todos vocês. Não estamos falando aqui de um seminário de 4 anos. Nós estamos falando agora de cursos especiais de capacitação, seja aqui em Fortaleza, ou seja nas micro-regiões, nas diferentes micro-regiões. Capacitar irmãos e irmãs. Depois nós vamos passar, quando passar os slides, nós vamos mostrar todos os tipos de capacitação que nós podemos ter. O que existe hoje, queridos irmãos, nós temos muitos, eu vou usar os termos oficiais da Bíblia, tá? Em vez de usar irmãos responsáveis, irmãos de serviço, eu vou usar o termo presbítero, diácono, diaconisa. Hoje nós temos muitos diáconos, nós temos muitas diaconisas, nós temos muitos presbíteros, mas o que falta hoje são líderes. Preste muita atenção a essa palavra. Hoje o que o Senhor precisa não é de só mais um monte de presbíteros, diáconos, diaconisas. O Senhor tem uma necessidade urgente de irmãos e irmãs que sejam líderes. Isso requer certo treinamento, aperfeiçoamento e capacitação. Se você buscar o Senhor, tiver esse desejo, você pode ser essa pessoa. E as pessoas hoje, os irmãos hoje em geral, precisam de líderes. Na Bíblia, se você olhar, queridos irmãos, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, sempre o povo de Deus teve consigo líderes que os conduziam. O versículo que nós lemos de Moisés estava indo, estava partindo, estava morrendo, Deus o ia levar, mas Moisés estava preocupado de que com a partida dele houvesse alguém que pudesse liderar o povo de Deus, alguém que pudesse liderar o povo a entrar e liderar o povo a sair. Hoje os irmãos em geral, os irmãozinhos, irmãzinhas em geral, eles precisam de liderança. Liderança é igual a segurança. As pessoas estão extremamente inseguras hoje. Eu não estou falando, queridos irmãos, só de liderança aqui na igreja. Eu estou falando de liderança em todos os segmentos da nossa vida. Hoje nós temos muitos pais, mas pouquíssimos líderes no lar. Por isso que os nossos filhos estão
se desviando. E hoje nós temos problemas com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, porque falta liderança no lar. O pai e a mãe só provêm as necessidades físicas, comida, bebida, roupa, saúde, mas não existe liderança no lar. Esse é outro assunto. Não existe liderança na sociedade, não existe liderança política. Tudo isso, irmãos, é um prenúncio da vinda do anticristo. Quando aparecer o anticristo, ele vai ser o líder, e todo mundo vai correr atrás dele. Na vida da igreja também, nós temos muitos presbíteros, diáconos, diaconisas, mas nós temos poucos líderes. Quem são os líderes? Os líderes são aqueles que causam mudanças e que têm influência sobre a vida das pessoas e que conseguem mudar as vidas das pessoas. As pessoas querem mudanças na sua vida. As pessoas estão cansadas da situação caótica da vida, de uma vida sem rumo, sem direção. E os líderes são aqueles que, pelo Espírito de Deus, pela palavra, pelo encargo, pelo amor que eles têm, eles conseguem trazer isso para os irmãos. E as pessoas incrédulas, quando vêm para um culto, entre aspas, quando vêm para a nossa reunião, eles na verdade estão buscando uma liderança. Eles estão sem rumo na sua vida. Eles querem vir para uma igreja onde haja uma liderança forte, onde haja uma liderança forte para quem eles possam dizer: eu entrego a minha vida para ser guiado por esses irmãos. Eu vou contar para vocês uma história que eu já contei no passado, mas aqui eu não falei, eu falei para alguns irmãos já. Eu vou contar para vocês de um caso que aconteceu lá no DF, Distrito Federal. Tem um irmão, ele é cooperador do Mondong, ele também é presbítero de uma igreja lá no DF, no entorno do DF, 50 irmãos mais ou menos. E você sabe que hoje no Brasil existe aquele programa Mais Médicos. Então tem muitos médicos e médicas cubanos aqui no Brasil trabalhando, e lá também. E daí, através dos comportores, uma médica cubana foi contatada e ela gostou demais dos livros e tudo. E daí ela contatou suas amigas e apresentou os livros para elas. E daí o comportor convidou as irmãs para ir para uma reunião. E ela levou todas as suas amigas para a reunião. Um grupo grande. Gostaram demais da reunião. Gostaram da palavra. E quando terminou a reunião, daí essa irmã médica, ela é cristã, daí ela foi lá no irmão cooperador. Ela disse: escuta, você é o pastor da igreja? Eu falei: não sou pastor. Porque não tem pastor. Oh, não tem? Mas você pregou? Mas aqui não tem pastor. Aí ela foi e procurou outro irmão. Então, escuta, quem é o pastor aqui? Não, aqui não tem pastor não. Aí ela falou: se não tem pastor, eu não volto mais aqui. Eu preciso de uma igreja e ter um pastor para cuidar de mim e dessas irmãs. E ela foi embora. Daí contaram para o irmão cooperador que aquela médica, irmã médica, não ia voltar mais, porque não tinha pastor. O pai do irmão não conseguiu dormir de noite. Por que eu falei isso? Sabe, irmãos, nós estamos tão dentro de uma caixa que não consegue sair da caixa mais. Virou a nossa tradição. Nós não falamos mais a linguagem das pessoas de fora. Quando a pessoa pergunta: quem é o pastor aqui? Nós entendemos o pastor que recebe salário. Quando a pessoa lá fora pergunta quem é o pastor, sabe? Nós precisamos entender a linguagem delas. O que elas estavam querendo perguntar? Quem aqui pode cuidar de mim? É isso que eles querem. Daí o irmão acordou no dia seguinte, orou, daí foi lá no hospital esperar a irmã sair do seu turno. E quando a irmã saiu, ele se aproximou e falou: irmã, eu quero pedir perdão pelo que eu te falei ontem à noite. Eu não sei por que eu respondi desse jeito, dizendo que não tinha pastor. Eu quero dizer para você que eu sou sim o pastor da igreja, e para mim será uma honra ser o seu pastor, cuidar de você. E ela falou: então eu vou reunir na sua igreja. E ela reúne até hoje. As pessoas querem líderes.
líderes. Nós temos que jogar um pouco fora, irmãos, nosso conceito religioso, espiritual. Nós somos espirituais demais. A gente perdeu o contato com a realidade lá fora. As pessoas hoje precisam de líderes. Precisam de líderes. Da Bíblia, se você olhar, o povo de Deus ia bem quando havia um líder que cuidava bem do povo. Mas quando faltava esse líder, o povo de Israel seguia os ídolos e praticava a idolatria. E é muito mal. Então Moisés, por exemplo, conduziu bem o povo. E Moisés preparou um sucessor, Josué. Josué conduziu bem o povo. Moisés conduziu o povo até a entrada da terra de Canaã. E Josué conseguiu levar o povo a entrar na terra de Canaã e conquistar toda a terra. Daí eles se estabeleceram. Daí Josué falou aquela famosa frase, quando ele já estava para morrer: quanto a vocês, não sei o que eles querem fazer, se eles querem servir a Deus ou outros deuses, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero ler com vocês agora, irmãos, depois de Josué vem um livro, que é o livro, que é o maior desastre em toda a Bíblia, o livro de Juízes. No livro de Juízes não havia liderança. Aparecia um juiz de vez em quando, mas não havia liderança. Vamos ler Juízes, capítulo 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Eles já estavam todos estabelecidos na terra de Canaã. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Está vendo? Enquanto Josué viveu, que era o líder, o povo serviu o Senhor. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. Josué morreu, daí ficaram aqueles anciãos daquela outra geração anterior, e enquanto eles viviam, o povo ainda estava bem. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaad. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Olha só, irmãos, que coisa, que desastre, que tragédia. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e daí o que aconteceu? E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalim. O que aconteceu aqui, irmãos? Esta noite não é uma palavra para os pais, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, o nosso encargo pelos pais é muito forte. Nós estamos cuidando de jovens. Os pais entregam os jovens para a igreja cuidar. Não, irmãos. Os jovens que devem cuidar são os pais, não é a igreja. A igreja pode ajudar, mas quem tem a responsabilidade primária são os pais. Deus deu os filhos para vocês. O que aconteceu aqui é que essa geração que foi congregada ao Senhor não passou o legado do Senhor para os seus filhos. Se for falar dos pais, eu tenho dias e dias para falar. Hoje nós estamos destruindo os nossos filhos. Mesmo na vida da igreja, queridos irmãos, estamos destruindo os nossos filhos. Neste mundo moderno, dando para eles tudo o que eles querem, tudo o que eles precisam, os nossos filhos não têm perseverança, os nossos filhos não têm resiliência, os nossos filhos não têm visão, recebem tudo de mão beijada, tudo fácil. A primeira dificuldade que tem na vida é não ter. Primeira tentação que vem, não tem força, são levados de roubo.
É o que aconteceu aqui. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Então aqui, ó, o Senhor levantou juízes. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos maus mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com juízo e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juízo. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, o líder, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais. Irmãos, esses ciclos eram ciclos de 50 a 80 anos. Um ciclo de 80 anos. Uma geração inteira passava. Daí o povo caía de novo. Daí vinha a tragédia. Daí o povo se arrependia. Vinha outro juiz. E passavam 80 anos e de novo caía. Irmãos, era uma tragédia. Não havia uma liderança. Era algo muito provisório. Seguindo após outros deuses, versículo 19, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão. Eu quero dizer com isso, irmãos, é que faltando líder, o povo descambava. Daí veio Samuel. Samuel foi o verdadeiro líder. E o povo endireitou de novo. Daí veio Samuel e introduziu a era dos reis. Daí veio Saul, caiu logo. Daí entrou Davi. Com Davi, sim, houve liderança. Você pode ver, houve paz. Ele conquistou todos os inimigos em volta. Daí veio Salomão, que liderou bem há algum tempo. E depois caiu em fornicação e em idolatria. E depois de Salomão, irmãos, foi desastre, um atrás do outro. Todos aqueles reis. Daí houve a divisão entre Israel e Judá. Em Israel pior, e em Judá ainda era aceitável. Tinha alguns reis bons. Toda vez que vinha um bom rei, o povo endireitava. Mas vinha um mau rei, o povo descambava. Novo Testamento também. O povo no Novo Testamento, irmãos, não havia líder nenhum. Havia sacerdotes, havia escribas, havia levitas, mas não havia líder. Jesus foi o líder que apareceu. E depois de Jesus, durante o tempo que Jesus teve, ele preparou os líderes. Preparou 12. Um dos quais foi o traidor, mas depois foi substituído pelos 11. E esses 12 revolucionaram o mundo. E você pode ver, em Jerusalém havia liderança, em Antioquia havia liderança de Paulo, havia liderança de Pedro, havia liderança de João. Então você pode ver sempre, irmãos, o povo de Deus precisava e precisa até hoje de um líder. Não é de um líder só, de líderes. E hoje isso, queridos irmãos, é o que mais falta na vida da igreja. Eu espero que você e eu possamos nos abrir diante do Senhor. Quem aqui gostaria de permitir ao Senhor trabalhar em você? Para você poder assumir esse ministério diante do Senhor, conduzir o povo de Deus, conduzir o povo, milhares aí fora, eles querem
querem paz, querem alegria, querem direção na sua vida. Por causa disso, irmão, nós temos que rever um monte de coisas. Na vida da igreja, por exemplo, a nossa maneira de reunir, como é que chama? Tem uma palavra especial para isso. Liturgia. A nossa liturgia. Nós temos que pensar um pouco. Nós estamos acostumados. Achamos tremendamente normal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está conversando, né? Batendo papo. Então, vem uma pessoa nova no nosso meio. Uma igreja que tem 12 irmãos, 15 irmãos. Sabe como é que é? A reunião, todo mundo cansado do trabalho da semana, daí chega na reunião, pouca gente está no espírito. Ó, Miguel Mar, que vai estar aqui nos próximos semanas, ele falou algo para nós. A nossa liturgia é a melhor que tem para quem está no espírito. E para quem não está no espírito, é a pior que tem. Pior que tem. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os irmãos estão fora do espírito. Vem, não prepararam nada, não tem liderança. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Muito improviso na nossa reunião. Os grupos cristãos, culto começa às 7h30. Os músicos já estão lá às 7h. Gostei muito aqui, o pessoal já tudo tocando aqui antes, tudo. Gostei demais. Tocando antes, tudo, e já afinaram os instrumentos. E os diáconos e as diaconisas da recepção já estão lá com terno, gravata, vestido, bem arrumado, tudo na porta já esperando. Aí vem os irmãos, recepcionam, vem um convidado, já levam para dentro. Agora, nós. Aí começa às 7h30, vem um convidado, chega na porta, não tem ninguém. Os irmãos chegam às 7h45. Daí abre, daí vai entrando, daí o convidado entra, daí o diácono que chegou, o irmão, pede pro convidado ajudar a arrumar as cadeiras. Os instrumentistas nem chegaram, ele chega às 7h55 e daí começa assim a afinar o instrumento e tudo. Daí senta, daí todo mundo para, daí começa, tem uns 10 irmãos, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Daí o convidado, o que está acontecendo aqui? Não tem ninguém na frente para dizer, vai começar a reunião. Ele se sente, irmãos, extremamente inseguro no lugar que está. Ele não volta mais, a não ser que Deus faça um milagre naquela reunião, porque às vezes acontece. Deus faz um milagre através da palavra, cai trovão, raios, e daí acontece milagre, daí ele fica. Eu olho para vocês, todos vocês são fruto de milagres. Daí, ó Senhor Jesus, daí invoca umas 10, 20, 30 vezes. E de repente alguém, ó, cantar o hino tal. Canta tudo. Nós temos que reconsiderar se não devemos. Se não tiver gente nova, continuar nessa. Mas a questão, irmãos, está vindo gente nova agora. Por causa dele, nós temos que repensar um pouco. A gente critica a tradição, o pessoal lá de fora é tradicional. Irmão, nós somos muito tradicionais. Isso aqui, irmão, quem que vai mudar? Liderança. Quem são os líderes? Os líderes são aqueles que estão toda hora pensando nos irmãos, pensando na reunião, pensando em mudança, inovação. O irmão Dong está pegando muito no nosso pé dos cooperadores. Nós estamos fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa que não dá muito certo. Nós temos de inovar. O irmão Dong usou
que os irmãos chineses em Taiwan reconhecem. Watchman Nee foi o visionário, aquele que teve a visão pela primeira vez da vida da igreja, da vida, do testemunho da igreja. Ele teve essa visão e ele praticou e deu certo. Mas essa visão não podia ficar só na China. Daí o Senhor levantou Witness Lee, o propagador, que levou essa visão para toda a Ásia, todo o Sudeste Asiático, toda a Ásia. Daí ele trouxe para o Ocidente. Numa dessas, foi ele que encorajou os irmãos de Taiwan a migrarem para o Brasil. Numa dessas migrações veio o irmão Dong. Então o Witness Lee é o propagador. Mas pararam aí. Pararam aí. Daí todos os irmãos chineses de Taiwan reconhecem. Daí surgiu o irmão Dong. Ele é o inovador. Inovador. Criando coisas novas, abrindo novas fronteiras. Quem aqui já ouviu falar do celular BlackBerry? Alguém já ouviu falar do celular BlackBerry? Não é mais muita gente não. Se eu perguntasse, fizesse essa pergunta 6 anos atrás, todo mundo saberia. Porque era o celular. Hoje todo mundo tem Samsung e Apple, né? iPhone. Mas 6, 7, 10 anos atrás era BlackBerry. Irmãos, vocês embarcavam no avião. Quando o avião aterrissava e pousava, todo mundo ligava o celular e vinha aquele toque característico. E todo mundo com aquela bolinha lá. Era todo mundo, 95%, 96% era BlackBerry. Eles que inventaram o smartphone. Eles foram os visionários. Porque eles pensavam, puxa, e-mail, tem que responder sempre no computador, e daí fica levando o computador no restaurante, no avião, é difícil. Então vamos criar algo que dá para responder e-mail. Daí eles criaram, por isso que puseram um teclado no BlackBerry. Eles foram os visionários. Inventaram, foi um sucesso, daí propagaram, pegou no mundo inteiro. Todo mundo tinha um BlackBerry. Eu já tive BlackBerry. Alguém teve BlackBerry antes? BlackBerry. Daí o que aconteceu? Eles se acomodaram, conquistaram o mercado inteiro, se esqueceram de inovar. Daí veio o Android e desbancou o BlackBerry. Hoje ninguém mais ouve falar do BlackBerry. Eles tentaram vender, ninguém quer comprar. Hoje é Android e iOS. Por quê? Não inovaram. A Varig. Viações Aéreas Rio-Grandenses. Era a maior empresa, era o orgulho do Brasil, a Varig. Varig. Onde está a Varig hoje? Foi engolida por uma pequena Gol. Comprou. Hoje estão todas essas empresas aqui novas. TAM, Transportes Aéreos de Marília, interior de São Paulo, né? Não inovaram. Para a liderança nós precisamos inovar. Precisamos reinventar-nos. Então, irmãos, vamos agora ver alguns versículos antes de entrar nos slides. Vamos ler Atos 7, 22. Atos 7, 22. No que diz respeito à capacitação, eu quero mencionar para os irmãos que a capacitação nós precisamos sempre abordar 3 áreas. A capacitação, primeiramente, humana. Depois a capacitação espiritual ou capacitação divina. E terceiro, a capacitação administrativa. É um tripé. No passado, irmãos, nós só enfatizávamos a capacitação espiritual, só a palavra. Mas muitos líderes das igrejas não sabiam fazer mais nada, só sabiam dar mensagem. Não sabiam cuidar de coisas práticas. Hoje ainda é assim. Em muitos lugares,
Os irmãos têm dificuldade, não têm dificuldade de dar uma mensagem, mas têm dificuldade de administrar as finanças da igreja. Tem dificuldade de administrar os recursos humanos da igreja. Está cheio de irmãos capazes, mas ninguém está funcionando. Não sabe usar os recursos humanos. Também não sabe administrar os bens da igreja. E também tem muito irmão que dá uma mensagem belíssima, mas está a ponto de divorciar-se da sua esposa. Sua parte humana, a sua vida humana está entrando em colapso. Mas dá uma mensagem boa. Então hoje nós não podemos, queridos irmãos, eu rogo a vocês que prestem atenção para essas três áreas. Não podemos só ficar prestando atenção para a área espiritual. Nós nos tornamos espirituais demais que nos esquecemos de ser humanos. Amém. Hoje, a relação interpessoal é importantíssima. Nós temos hoje o Bucafés. Bucafés, uma ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu. Mas dentro do Bucafé a equipe fica brigando. Nós temos igrejas com irmãos, com lideranças, mas a liderança na igreja está toda hora discutindo, brigando. Eu conheço algumas igrejas, algumas localidades onde há uma igreja, mas nessa igreja tem 2 grupos de irmãos, não reúnem juntos, porque os líderes não se bicam. Os 2 grupos participam da conferência na instância, os 2 grupos fazem inscrição, como uma igreja faz inscrição, se unem para fazer uma inscrição só. Os 2 grupos usam alimento diário, mas se reúnem separadamente. O que é isso aí? Problema humano. Mas os 2 grupos dão mensagens bonitas. Então só a mensagem não é o que resolve. Então nós precisamos hoje cuidar. Quando capacitamos os irmãos, precisamos capacitar os irmãos humanamente. Para os irmãos conhecerem as personalidades suas, conhecer-se a si mesmo, conhecer as outras pessoas, poderem se relacionar com as pessoas. Hoje o grande problema é o relacionamento humano. Cuidar do seu lar, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, cuidar dos filhos. De que adianta o irmão saber dar uma mensagem bonita se está se separando da esposa? A segunda parte, sim, é a capacitação espiritual. Precisamos cuidar bastante. Porque hoje também há uma carência, na verdade. Falta o conhecimento das verdades. Falta o conhecimento das verdades. Qual irmão aqui poderia hoje, sem preparar, começando amanhã, dar uma série de 7 mensagens, só com a Bíblia, procurar os versículos já, abordando a salvação plena de Deus, falando sobre a redenção, o perdão dos pecados, a reconciliação, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Nós temos um novo cooperador conosco, o irmão Dom me introduziu, o pastor Darcy, do Rio de Janeiro. Ele falou para nós, ele é o nosso, ele é o cooperador nosso, porque está conosco já há vários anos, e ele traz-nos informações de como as pessoas nos veem. Isso é muito importante. Nós temos comportores hoje que saem, e ele falou, daí um pastor perguntou para ele, fala um pouquinho para nós sobre o batismo, e o comportor não soube falar do batismo. Uma coisa tão básica. Nós estamos na vida da igreja há tanto tempo. Quantos de nós podemos dar uma lição sem ter que preparar muita coisa? Está aqui constituído em nós. Falar sobre o batismo. Já pega na Bíblia, já pegar os versículos, tá? E já preparar uma lição de meia hora. Falar sobre o batismo. Sobre capacitação espiritual, a palavra. A palavra é o nosso principal elemento. E, por último, capacitação administrativa. O irmão Dong, já falei, ele realmente está enfatizando isso. Nós precisamos aprender a administrar. E quando falamos de administração, irmãos, eu quero mencionar 4 itens. Primeiro, administrar o nosso tempo.
É o gerenciamento de tempo, gestão de tempo. Como você usa o seu tempo? O dia só tem 24 horas. E o tempo passa. Como dizia um narrador de futebol lá de São Paulo, acho que ele não me engano, Rádio Bandeirantes, o tempo passa, quando narrava o jogo. O tempo passa. Nós precisamos aprender a administrar. Na vida da igreja, Deus nos colocou na vida da igreja para fazer duas coisas conosco. Primeiro, para nós crescermos em vida. Crescermos em vida. Isso se relaciona à parábola dos talentos. E número 2, Deus nos colocou na vida da igreja para nos treinar a administrar. Para sermos hoje os mordomos da casa de Deus. Então a primeira coisa que temos de administrar é tempo. Cuidar bem do nosso tempo. Usar o tempo para aprender as verdades, para leitura, para orar, para cuidar de irmãos, cuidar da família, cuidar dos filhos. Nós precisamos separar o tempo, irmãos. Nós que servimos o Senhor, não podemos servir o Senhor totalmente, só o Senhor. Deus deu a família para nós. Nós precisamos separar um tempo para cuidar da família. Senão, irmãos, eu vou dizer uma coisa. A gente só cuida dos irmãos, negligencia os filhos. Graças ao Senhor, alguns dos filhos, Deus deu uma graça muito especial para eles. Mas alguns dos nossos filhos vão se ressentir quando se tornarem adultos. Papai e mamãe não cuidaram da gente, não gastaram tempo com a gente. Então nós precisamos dosar corretamente. Cuidar bem dos nossos filhos. E os filhos cuidam quando são crianças. Cuidar bem da esposa. Cuidar bem do marido. E claro, cuidar bem da igreja, dos irmãos. Precisamos dosar o nosso tempo. Segunda coisa que o Senhor nos ensina a administrar é o nosso dinheiro. Como você usa o seu dinheiro? Você joga fora o seu dinheiro? Compra coisas de qualquer maneira? Você consulta o Senhor antes de comprar? Ou você tem aquela compulsão, chega, eu preciso comprar. Quando eu sou uma pessoa altamente tecnológica, gosto de tecnologia. Mas graças ao Senhor, o Senhor nesse ponto já me deu domínio próprio. Então quando saiu o iPad, eu comprei iPad 1. Aí saiu o iPad 2. Eu não comprei. Eu ia comprar. O Senhor falou, seu iPad 1 está funcionando? Tá. E serve o propósito? Atende o propósito? Atende o objetivo? Atende. Então não precisa comprar. É verdade. Eu não comprei. Pelo fato de ter obedecido, Deus me recompensou. Aí me deu um neto. O Miguel já tinha um neto, eu não. Aí Deus me deu um neto. Obrigado, Senhor. Daí saiu o iPad 3, eu não comprei. Daí saiu um novo iPad, eu também não comprei. O Senhor falou, olha, agora está passando está exagerando. Passou dos limites. Daí o que aconteceu? Daí numa viagem para o Equador, Deus me ajudou. E fomos assaltados no restaurante e levaram meu iPad. Daí fui obrigado a repor. Deus falou, está velho demais já. Você também exagerou. Então, daí eu vou dar uma mãozinha para você. Daí mandou um assaltante lá e levou meu iPad. Com revólver, né? Com revólver. E eu peguei. Aí eles vão, larga, meu, larga essa. Administrar os dinheiro, irmão. Ninguém está nadando de dinheiro. Nós precisamos usar o dinheiro para a nossa família, nossas necessidades, mas usar o dinheiro também para o Senhor. O Senhor nos dá pão e semente. Então precisamos saber o que é pão e o que é semente. Não vai comer a semente. E por último, está falando do quê? Tempo, dinheiro. Terceiro, relações humanas. Precisamos aprender. Isso aqui é difícil. Administrar as relações humanas. Esse é o grande problema da vida da igreja. Relações humanas. Relações humanas no casamento. Relações humanas entre irmãos. Fofocas. Ofensas. Falta de unidade. Opiniões.
É muito difícil. Nós temos que aprender a administrar. Nós estamos lidando com cadeiras, objetos inanimados. O nosso negócio hoje, o negócio de Deus, é homem, é ser humano. E por último, administrar circunstâncias. Deus permite que apareça um monte de circunstâncias na sua vida. Você vai entrar em pânico? Você vai perder a calma? Vai ficar nervoso? Ou vai saber administrar? Eu vou contar uma história para vocês. Isso já aconteceu há algum tempo. Eu estava indo para o aeroporto. Eu saí de carro, deixamos o carro estacionado no aeroporto. Já estava um pouquinho atrasado. Daí, quando estava saindo, chega um irmão. Irmão, eu preciso orar, preciso pedir oração. Irmão, desculpe, estou atrasado, preciso ir para o aeroporto. Pelo amor de Deus, irmão, você tem que orar comigo, não aguento mais. Não, eu preciso ir para o aeroporto, não perder o voo. Então, tá bom, vamos orar. Entramos lá, ele orou e ele falou 20 minutos. Daí ele saiu feliz. Tá bom, daí eu carro e cheguei em São Paulo, daí quando entrei na Marginal, começou a chover. Começou a chover, chuva forte. E daqui a pouco o carro, eu olhei, parei na Marginal, no acostamento, olhei, furou o pneu. Então eu podia ter duas reações. Mas graças a Deus, Deus me deu a graça para administrar a circunstância. A primeira reação seria: esse irmão! Por que o Senhor me ensinou a falar? Agora eu vou perder o voo, pá! Não ia ajudar nada, eu podia estragar meu sapato até. Daí ia trocar o pneu tudo. Não, daí quando olhei, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu troquei o pneu. Senhor Jesus, troquei. Só agradeci o Senhor. Em tudo dai graça. Amém. Orai sem cessar. Alegrai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Daí eu troquei o pneu. Senhor Jesus. O avião já deve ter fechado as portas. Mas ainda assim vou para o aeroporto, Senhor. Faça-se a tua vontade. Quando cheguei no balcão, falaram, por causa da chuva, todos os aviões, todos os atrasaram. Filhos pequenos, ainda embarquei. Administrar situações. O Senhor nos põe à prova. Outra coisa, irmãos. Eu descobri um segredo. Eu não tenho mais problemas hoje. Sabia disso? Todos os meus problemas se acabaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive um segredo de administrar todos os meus problemas. Não tenho mais problema nenhum. Eu só tenho desafios agora. Não são mais problemas, são desafios. Muda totalmente a minha perspectiva, a minha maneira de ver as coisas. Quando eu tenho 10 problemas hoje para resolver. 10 problemas. A minha atitude era derrotista. Hoje tenho 10 desafios para vencer. Senhor Jesus. Depois de joelho, Senhor, os desafios. Eu ligo para o Senhor, pedi ajuda dos irmãos, tudo. Final do dia, 7 desafios vencidos. Sobraram 3 para o dia seguinte. Senhor, obrigado, Senhor. Amanhã de manhã, daí levanta, irmãos, vontade de viver, mais 3 desafios. E ao longo do dia vem mais uns 5, são 8. Administrar circunstâncias. Então tempo, os bens, o dinheiro, relações humanas e a circunstância. E tem que ser tridimensional. Então, os problemas no colégio, a gente aprende a solucionar para a gente ser treinado um dia na vida real, quando surgirem problemas e desafios, nós podemos atacar aqueles problemas e solucionar. Outra questão, leitura. Hoje, na vida da igreja, nota uma grande dificuldade na maioria dos irmãos de interpretar textos. Leem a Bíblia, não conseguem entender o que está lendo. E com isso, irmãos, não vem a revelação. Por isso, os jovens, eu fico preocupado que os jovens hoje, todo o estímulo é visual. Visual. No celular, televisão, tudo é visual. Claro, isso desenvolve certas áreas do seu cérebro, mas a área da criatividade, da imaginação, já não tem mais.
Então você não lê, ou quando lê, você não tem o costume de ler, quando lê, você não consegue entender o que lê. Aí, quem tem o hábito da leitura, quando começa a trabalhar, quando tem uma empresa, quando tem um negócio, aí vem a diferença, aí isso faz a diferença. Quem consegue interpretar texto, lê as notícias econômicas, lê as notícias do mercado, ele consegue entender o que está lendo, ele consegue tomar decisões, e o negócio dele avança. Quem não consegue ler, interpretar, lê aquilo, não consegue tirar informação nenhuma, toma a decisão errada, e a empresa dele fica para trás. Então isso aqui é para vencer na vida. Agora na Bíblia também. Quando você lê a Bíblia, você não está entendendo o que lê. Daí quando você dá uma mensagem, você ministra a palavra, você só ministra aquela coisa unidimensional. Os irmãos ficam lá naquela linha, não conseguem sair da sua situação. Mas quando você tem a capacidade de interpretar texto, quando você lê, uau, a palavra, irmãos, salta da página, e você vê coisa, vê a revelação, e você vibra, você puxa, Senhor, vi. E quando você compartilha, você consegue passar, irmãos, a visão celestial para dentro. E isso é o que muda vidas. Por isso, não desprezem a primeira fase da sua vida. A primeira fase da vida do jovem não é para namorar. O jovem não vai pensar em namoro. O jovem tem que estudar e tem que estar na igreja para ser aperfeiçoado. O namoro só deve vir quando já estiver quase para se formar e já tiver um trabalho em vista. Só deve pensar em se namorar quando está pronto para casar. E quando ele deve casar? Quando puder sustentar sua mulher, sua esposa e os filhos que virão. Nada de morar na casa do sogro. E nada de morar na casa dos pais. Você tem que ter a sua casa. Tá? Então, queridos irmãos, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Essa foi a capacitação humana dele. Agora vamos ver a capacitação espiritual dele. Vamos ler Êxodo 3, 1 a 10. O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés, queridos irmãos, é que ele, aos 40 anos, quando estava capacitado humanamente, ele achava, agora Deus vai me usar. Mas ele não tinha sido capacitado espiritualmente. Não conhecia o seu homem natural. Então o que aconteceu? Ele tentou usar sua força para servir a Deus. Ele matou um egípcio. Daí o rei Faraó queria matá-lo. Daí ele fugiu para o deserto. E naqueles 40 anos, Deus o destituiu de toda a sua força natural. Daí quando ele se sentiu inútil, ele escreveu um salmo dizendo que o homem vive até os 70 anos e se tiver saúde vive até os 80. Quando ele sentia já o fim da sua vida foi quando Deus o chamou. Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente. Vamos ler agora então Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Sarça é um espinheiro, é uma planta seca, cheia de espinhos, aparentemente inútil. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui está, irmãos, Deus o preparou por mais 40 anos, espiritualmente. Quem que era essa sarça? Essa sarça era Moisés. E hoje à noite essa sarça é você. Não se esqueçam, essa sarça já tinha passado pela capacitação humana. Pela capacitação humana. Então, durante a conferência, Pedro mostrou um vídeo, um desenho assim, que ilustrou muito bem. A sua sarça, que tamanho que é? Se a sua sarça é pequenininha, só vai poder reter um pouquinho de fogo. Porque a sarça está ardendo no fogo. O fogo não pode queimar no ar. O fogo precisa de um receptáculo, uma sarça. Mas o fogo não usa a sarça como combustível. O fogo, ou seja, o Senhor não vai usar o que você tem como combustível, mas o Senhor precisa de você como o retentor do fogo. Sem você não tem fogo. Agora, se você foi uma pessoa que foi capacitada humanamente, tem uma capacidade grande, se a sua sarça for só desse tamanho, o seu fogo vai ser desse tamanho. Agora, se a sua sarça for desse tamanho, o seu fogo vai ser bem maior. Vai ter mais efeito. E Deus quer aumentar a sua capacidade. Bom, vamos continuar. Vamos ler agora Êxodo 18, versículos 13 a 27. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sopro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés não sabia delegar, fazia tudo sozinho. Respondeu Moisés, seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo, aí está, irmão, está vendo? O saber usar os recursos humanos, saber administrar. Jetro estava ensinando Moisés a administração, era uma aula de gestão. Muitas vezes, irmãos, tem irmãos que fazem tudo. A igreja está cheia de pessoas capazes, que podem ajudar, podem contribuir muito, mas não usamos essas pessoas. Até ouvimos reclamações de irmãos dizendo: ai, ninguém quer, ninguém tem cargo. Não, é que nós não estamos sabendo usar os irmãos. Os irmãos querem sentir-se úteis. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer na vida da igreja, é fazer com que todos os irmãos se sintam úteis. Irmãos, isso é um papel muito importante de um líder. Um líder é aquele que consegue fazer todo mundo se sentir útil. Porque quando a pessoa se sente útil, a pessoa é feliz. A pessoa é feliz. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Está vendo? Tem que ter caráter. Então você tem que saber identificar tais pessoas. Pessoas que tenham caráter, pessoas que sejam homens de Deus e pessoas que não têm problemas em lidar com finanças. É uma grande tentação. Eu digo para vocês, irmãos, o líder, o Satanás procura derrubar os líderes em duas coisas: na área sexual.
na questão do sexo e na questão do dinheiro. São dois pontos fracos, são dois calcanhares de Aquiles que os líderes têm. Tome muito cuidado. Você pode ser uma pessoa muito útil para Deus, mas pode tropeçar nessas áreas. De como você lida com o dinheiro e como você lida com as pessoas do sexo oposto. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, aí está, irmãos, o tribunal de pequenas causas. O tempo de Moisés já foi estabelecido. Eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus o que tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Irmão, nós precisamos rever, irmãos, a administração na igreja em que nós reunimos. E reformular toda a administração, para envolver mais irmãos. Descentralizar, distribuir as tarefas. Tá? Chamamos de capacitação administrativa. Vamos agora ler Deuteronômio capítulo 1. Estamos chegando no final, tá? O restante desses slides eu vou mostrar amanhã para vocês, tá? Deuteronômio 1, versículo 9. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. Irmãos, não vamos cometer a tolice de querer conduzir a igreja sozinho. Um líder de verdade não é aquele que faz tudo sozinho. Pode dar para entender, puxa, aquele irmão faz tudo. É o irmão que abre o local, é o irmão que acende as luzes, é o irmão que toca o instrumento, é o irmão que dá a mensagem, e é o irmão que depois é despedido de mão na saída, e é o irmão que apaga as luzes e fecha o local e durante o mês paga as contas. Não dei risada, eu já conheço vários irmãos assim. E os 100 e poucos irmãos, tudo sem nada de fazer. Tá? Bom, eu sozinho não poderei levar. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportarei eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Sábios, inteligentes e experimentados. Ou seja, irmãos, são pessoas que já tiveram uma capacitação humana, para que os ponhas por vossos cabeças. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, e chefes e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse meio tempo ordenei ao vosso juiz, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem, seu irmão, o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Não ser parciais, não ser tendenciosos, tudo isso é muito importante, tá? Não ter prevenção contra o outro, isso é tudo são todas características de um líder. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havia de fazer. Tá? Então, isso aqui, irmãos, foi a capacitação administrativa que Moisés recebeu. Então, na pessoa de Moisés, Moisés foi um dos maiores líderes que nós conhecemos na Bíblia. Conduziu o povo por 40 anos no deserto. Tirou do Egito e os conduziu no deserto.
e levou o povo até a fronteira da terra de Canaã. Ele não pôde entrar porque cometeu um erro, um só erro. Então amanhã nós vamos falar, irmãos, ser líder também não é fácil. Ser líder, eu aqui não tenho lousa, mas ser líder é estar na ponta do triângulo. O pastor, que é Jesus, está bem na frente. Quem está na base do triângulo, as ovelhas estão na base do triângulo, podem correr para cá e para lá, à vontade. Cometer um monte de erros, Deus tolera. Mas quem está aqui na ponta, sai um pouquinho, já está fora do triângulo, e o pastor já vem com a vara. Muitas vezes eu pedi para Deus, deixa eu voltar a ser um irmãozinho simples. Está difícil aguentar isso. Não tem jeito, quando Deus chama, queridos irmãos, você ainda pode desistir, viu? Não é porque você está aqui que você é obrigado a ser um líder. Se você acha que isso não é para você, pode desistir. Mas agora, se Deus está chamando, não tem como você fugir. A questão é se Deus está chamando você ou não. Deus precisa de você. Deus precisa de líderes. Então, por último, amanhã daí eu vou continuar. Por último, quero dizer para vocês, a nossa função como líder na igreja é deixar os irmãos felizes. Felicidade existe. E amanhã nós vamos dar várias dicas como deixar os irmãos felizes. Os irmãos têm que ser bem alimentados. Eu estava extremamente feliz hoje. Comi bem demais hoje. Os irmãos serviram muita comida boa. Comi bem demais.